Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o VISC, fundo de shopping center da Vinci, que vendeu vendeu assim, né? Fez o memorando de entendimentos para uma venda. A gente pode falar que vendeu aí, que não concretizou. Mas enfim, tá em vias de vender 3 imóveis. Eu gravei um vídeo para você, saiu no canal no dia 14, horário das 17 horas. Legal, eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente complementar, porque eu não queria fazer aquele vídeo ficar muito longo e tal. Aqui a gente pode discorrer mais sobre o assunto, bater mais papo e tal. E galera, eu não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas eu vou fazer um esforço para ele tentar ir o mais brevemente possível. Talvez você esteja assistindo ele até no dia 15 ou até dia 16, vamos ver aí. Vamos lá, VISC 11, fundo de shopping center da Vinci, patrimonial 120, a cota tá ali próximo, relativamente próximo, né, no patrimonial, tem quase 240 mil cotistas. Pagou 82 centavinhos, conforme o guidance, e ele tem um resultado acumulado bem considerável. A cota subiu bem, né? O shopping center, o setor como um todo, tá indo super bem. E ele comenta aqui de um crescimento do NOI versus 2022, mas nós vamos falar disso. Nós vamos falar em relação a 2019. Você sabe que eu tô com os números de 19 na mão e a gente já trocar uma ideia sobre isso. Então, fundo, conforme a gente viu, pagou 82, o resultado foi 71, foi um pouquinho abaixo, ele utilizou reservas, mas de toda forma ainda tem 81 cents. Indicadores, eu vou passar por eles mais à frente no vídeo, porque acho melhor. Fluxo de veículos tendo um crescimento em relação ao ano de 2022, legal. Ó, vamos por aqui que é mais fácil. Ó. Gerou 71, pagou 82, tinha 91 acumulado, gastou 11, agora tem 81. No ano de 23, o resultado médio, né, 88 e distribuído de 82. Então tá legal. Vamos descendo. Aqui a gente consegue ver, ó, como é que funciona esse gráfico. Rendimento distribuído é a linha azul, rendimento gerado, essa barra. Então, por exemplo, janeiro, ele distribuiu 82, mas teve um resultado bem mais alto que isso. Tá quase 1,30. Fevereiro, distribuiu 80, teve um resultado ligeiramente acima. Março também. Abril e maio, a barrinha ficou abaixo do que foi distribuído. E você tá vendo aqui no fundo, esse gráfico ele acaba sendo muito condensado, as informações não fica muito legal. Você consegue ver mais ou menos. Podia fazer 2 gráficos, que eu acho que fica mais interessante dividir as coisas, mas tudo bem. Tá vendo aqui o resultado acumulado, que é esse cinza mais clarinho ao fundo? Ele veio, subiu aqui, e aí, ó, a partir de março, como ele começou a gastar resultados acumulados, ó, veio caindo. Você consegue perceber isso no fundo do gráfico. Estimativa de rendimento da gestão até junho agora, é entre 8,2 e 7,8. Vamos ver para o segundo semestre. Mês que vem a gente vai ter esse número e eu trago para vocês. Rentabilidade, o grande destaque é a cota dele que recuperando forte nos últimos dias, né? Nos últimos meses. 246 mil cotistas, a liquidez é muito boa, o número de cotistas segue crescendo de forma legal. Carteira do fundo, vamos lá. Pausa no vídeo, vamos abrir um parênteses aqui e vamos para o fato relevante. Galera, eu vou passar de forma bem rápida porque eu já li com vocês no vídeo. Então ele assinou um memorando de entendimentos para vender 3 ativos, sendo que 10% do Vila Romana, 9% do Iguatemi, 5% do Ribeirão. No vídeo eu mostrei eles, a gente vai ver isso mais para frente. Ele não vendeu a participação toda, ele vai continuar tendo esses shoppings, mas numa participação menor. Então, por exemplo, Vila Romana ele tinha 30%, vai passar a ter só 20%. O valor da transação é de quase 300 milhões de reais, e aí, para de fato ser concluído, tá aí pendente às condições precedentes. O que é isso? O comprador vai lá fazer diligência, vai ver se os ativos estão tudo certo, não sei o que. É um processo que pode demorar ou não. A gente vai acompanhando para ver quanto tempo isso vai demorar. Como eu falei, pode demorar um mês, pode demorar uma semana, pode demorar 3 meses, não tem prazo. Nesse caso não tem prazo. Tem fundo, galera. Vocês lembram do LZR com a Clariant? A LZR, quando vendeu a Clariant, ele deu um prazo pro cara. Falou, não, beleza, cara, eu seguro o imóvel pra você, mas tem um prazo aí de... No caso da LZR, acho que foi 90 dias, não lembro de cabeça. Que a prioridade da venda foi de 7,3%. Como é que vai ser essa venda? Como é que vai ser o pagamento? 25% no momento que for concluído, imagino, né, que seja no segundo semestre, agora do ano. 42% em janeiro, 15% em julho de 24 e 18% em janeiro de 25. Vai ser tudo corrigido pelo IPCA no período. Isso dá um valor bruto de 5,7. Se ele colocou a inflação estimada até janeiro de 25, faz com que esse valor
vá para uma estimativa de 5,41. Usando o valor base de 5,07, isso dá 1,26 por semestre, 21 centavos por mês aí. Então o fundo vai ficar 2 anos pagando 21 centavos a mais na distribuição. Pode ser que ele chegue próximo de R$1, hein? O histórico de investimentos, ele explica aqui, né? Eu vou pular isso aqui, galera, porque eu já falei. Ele comprou esse ativo lá em 2018, teve um cap rate de 9,2. Pagou bem barato nesse ativo. 2019 comprou o Vila Romana, cap rate de 8,2. E o último foi o Ribeirão, que ele pagou, teve um cap rate de 7,6. Ele tá vendendo tudo numa média de 7,3. Olhando assim, você consegue ver o ganho grande em relação ao Iguatemi. O Vila Romana nem tanto. E o Ribeirão foi o menor ganho que ele realizou, aí, um pequeno ganho. Então a gente vê. Mas, cara, falando assim, o conjunto da obra foi interessante. Muita gente ficou meio chateada, porque querendo ou não, são os 3 melhores ativos do portfólio e tal, concordo, entendo, mas aí a gente tem que colocar na balança. E aí, foi uma venda justa? R$5,07 compensa você vender? Não vendeu tudo, vendeu parte dos ativos? E aí, o que vocês acham? O único ativo que eu fiquei assim meio chateado, entre aspas, dele ter vendido parte foi o Ribeirão. Por quê? Porque o Ribeirão é o único ativo da Multiplan que está em fundos imobiliários. Então não tem nenhum outro fundo imobiliário com ativo Multiplan. A Multiplan não vende os ativos dela, né? Boba. Então, a gente sabe que, falando de shopping center, o Multiplan é o supra-sumo no país hoje. Então, era um ativo que eu gostaria de ver ele comprando mais, aumentando a participação. Mas faz parte, acontece. E aí cabe a vocês decidir se tá justo ou não essa venda. Ele até coloca um ponto que a gente nem comentou no outro vídeo, que ele coloca que teve uma TIR combinada de 17,1%. E ainda tem outro ponto que eu não falei no outro vídeo, falar agora, que ele realizou essa venda num valor de quase 20% acima do último laudo. Isso é muito bom, porque a gente consegue corrigir o VP desse fundo. Claro, evidentemente. Deixa eu pegar aqui. NOI por ativo. Cadê? Iguatemi Fortaleza é esse de 9%. Ribeirão é esse, me parece ser esse de 6%. Esse de 6%. E o outro é o de Floripa. Cadê ele? É o Vila Romana. O Vila Romana, que cor que ele é? Que esse negócio das cores fica muito difícil de ver, né? Mas a gente dá um jeito aqui. Deixa eu ver. Pantanal, Ribeirão, Norte, Granja, Vila Romana, 5%. Vou usar o NOI de referência. A gente tem aqui, estamos falando de 20% do fundo. 20% do VISC está sendo vendido no valor 17,7% acima do laudo. Logo, se a gente pegar o VP do fundo, que é R$120, 20% disso dá R$24. Então, o VP do fundo, deixa eu só anotar aqui, só para não esquecer. Aqui, ó. O VP do fundo, sem esses ativos, 9,5. Eles representam R$24 do VP do fundo. R$24 mais 17, quanto? Vou botar 18 aí, vai. 18% acima, dá um incremento de 4. Mais 96, é como se o VP do VISC hoje não fosse 124. A gente já corrigiu o VP. O VP dele, considerando essa venda, 124. VP implícito, galera. Pelo amor de Deus. Eu tô mostrando pra vocês o quê? Que o laudo está errado. Ele está errado assim. O laudo, ele utiliza premissa. Se você fizer 5 laudos, você vai ter 5 laudos diferentes. Então não existe laudo diferente. Não existe laudo errado. Mas para a realidade de hoje, a partir do momento que essa venda foi efetivada, aquele imóvel que foi avaliado a R$100 milhões está sendo vendido a R$120 milhões, com um ganho de 20%, o valor dele é esse. Ah, mas o laudo não sei o quê, métricas, matemáticas, foda-se. Teve alguém que quis pagar 20% acima daquele laudo. Logo, o laudo, você pega o laudo, joga ele no lixo e dane-se o laudo. Pau no laudo. O que vale é o valor transacional na vida real. Então a gente consegue ver que o VP corrigido desse fundo 124. E por que eu tô fazendo esse cálculo para vocês? Porque às vezes você tá assim, pô, não vou pagar R$117 no VISC. Tá muito próximo do VP, tá meio apertado e tal. Só que você sabe agora que esse VP tá R$4 para baixo. Então você pega e olha e fala, pô, às vezes o 117 não está tão
caro assim, na sua visão. Vocês lembram, galera, essa questão de corrigir VP, eu trago aqui e não é querer me achar, mas do HGRU eu fiz a correção e o VP hoje atual dele, que é na casa de R$124, quando eu fiz a correção no vídeo lá atrás, bateu. Puxa os vídeos do HGRU. Podem puxar os vídeos do HGRU. Vocês vão ver eu fazendo essa correção e eu cheguei no valor próximo de R$123, R$124, que é o VP atual do fundo hoje. Então, galera, é importante fazer esse tipo de correção. Claro, isso você não consegue corrigir o fundo inteiro, porque tem outros ativos, pode ser que ele tenha um ativo que ele tá avaliado a 100, mas que na verdade vale 95. Então a gente nunca vai saber o valor na veia, mas a gente vai conseguir corrigir. Então você já consegue, opa, já ganhei uma gordurinha, uma margem de trabalho aqui. Então bem interessante a gente ver isso. Eles venderam com cap rate legal. Na minha visão, venderam até bem, porque se a gente pegar os cap rates dos ativos de shopping center que estão tendo por aí, estão bem acima disso. Claro, são ativos de altíssimo nível, então acaba que ninguém vai vender shopping de alto nível barato. Então assim, achei bom. Depois a gente volta aqui pro fato relevante, vamos seguindo. Carteira do fundo hoje, a voz falhando. Carteira do fundo hoje tem aí 75 milhões de aplicações financeiras. Com essa venda, o principal é de 203 milhões. O que vai levar o aplicações financeiras desse fundo para quase 300 milhões. O que é muito bom, porque vai endereçar isso aqui, ó. A alavancagem dele, já não, com essa venda, não é mais problema. Ele tem 300 milhões na mão. Fora que 300 milhões na mão, eu até deixei essas setinhas aqui indicativas, só para vocês fazerem um exercício. Ele pode passar a régua nas alavancagens mais caras dele, que é do Campinas Shopping, a tranche 1 e a tranche 2, IPCA mais 7,65, é uma alavancagem cara. E essa do Granja Viana CDI mais 1,85. Ele consegue passar a régua nessas três alavancagens, dá algo próximo aí de 180, 190 milhões de reais. Ele tá com 300, ele ainda ia ficar com 120 milhões, 130 milhões aí, que seria mais que o suficiente para bancar esse cronograma. Lembrando que a partir do momento que, se ele porventura vai fazer isso, estou conjecturando para vocês, a partir do momento que ele fizer se ele fizer essa movimentação, esses valores todos aqui, ó, mudam. Os valores mudam. E um ponto interessante, tá vendo aqui o Campinas Tranche 1, dezembro de 26, ó. O que tem lá em 26? Tem esse pagamento de principal de 65 milhões. Que é próximo do saldo desse cara. Certamente esse CRI aqui deve ser uma série bullet com pagamento integral de uma vez só. Imagina, eu não cheguei a olhar o IF, mas pelo tamanho aqui e tal, eu acho que sim. Então, interessante. Ele pode dar uma baixada na alavancagem, o que seria muito bom, cara. O que seria muito bom, ele reduziria a alavancagem aí na casa de... Cara, hoje é 682 milhões, ia cair para os 400 milhões de reais, ia ficar bem, bem sossegado. Ia cair para menos, ia cair o quê? Uns 15%. Seguimos. Indicadores operacionais. Vocês sabem que eu tô puxando os relatórios antigos para esfregar na cara de vocês. Muita gente, quando eu falava de indicadores de 2019, ficava achando ruim, ficava achando que era picuinha. Aí eu comecei a pegar os indicadores e esfregar na cara desses manés, e aí o pessoal entendeu porque que eu bato nessa tecla. Olha só que interessante. NOI por metro quadrado. Nesse mês de abril foi 77. Lá em 2019 foi 73, um crescimento de apenas 5,48. Puxa a inflação no período e me fala, quanto que deveria ser esse número hoje, considerando a inflação? Óbvio, é muito difícil pegar termos nominais assim, colocar. Mas isso aqui é só para eu pegar e mostrar para você que os ativos de shopping center não estão plenamente recuperados. Recuperou? Já tá indo super bem? Já a pandemia já é coisa do passado? Sim, mas em números temos que ficar ligados ainda com essa evolução para ver de fato como que vai sendo. Lembrando, galera, se você pegar aqui janeiro, o mês passado foi um número um pouco melhor. Abril vem sendo um mês ruim para todos os fundos de shopping. Vocês viram o vídeo do mall, onde eu mostrei o resultado para mim do mall, eu achei bem ruim no mês. Mas paciência, é a época, também não tem nada agora, ninguém comprando nada. Acontece. Olha só que interessante vendas. Lá em 2019 foi 1.106 metro quadrado. Esse ano foi 1.235, 11% a mais, quase 12% a mais, também bem abaixo da inflação do período. Inadimplência tá tudo de boa, descontos, taxa de ocupação também vem caindo, mas é questão da época também.
Nem vou ficar batendo muito na tecla do Same-Store Sale, Same-Store Rent, porque tá tudo comparado ao ano de 22. A gente sabe aí que tava indo, mas eu ainda não acho a base de comparação perfeita. Mas olhando aqui, tá indo bem, né? Aluguel tá indo bem acima da inflação, o que é bom. Vendas um pouco abaixo da inflação do período. Fluxo de veículos tá indo legal. E aqui, agora a gente volta ao fato relevante para ver. Hoje como é. Olha como é que vai ficar. O Ribeirão. O Ribeirão vai cair um pouquinho. O Iguatemi também. E o outro, como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome do outro. É o Vila Romana. E o Vila Romana vai ficar aqui. Então eles vão dar uma diminuída nessa questão. Ele vai por estado também. A gente consegue ver que vai ter uma mudança. Vai ficar um pouco mais concentrado em São Paulo, porque também são ativos. Um ativo é em Floripa, o outro ativo é em Fortaleza. Então concentra um pouquinho mais em São Paulo. Por administradora e por tipo de participação. Esse aqui é um ponto, né? Esse aqui não vai ter muita mudança, porque ele continua sendo minoritário nos três. Ele já era minoritário, continua sendo, não muda nada. Voltamos para cá. E aqui, portfólio. O Iguatemi, que vai ser vendido parte dele. O Ribeirão, que eu falei que é da Multiplan. E o Vila Romana. São esses três ativos. São os melhores ativos hoje desse fundo? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Você pode ficar chateado dele vender os melhores ativos? De certa forma, pode. Eram ativos que eu gostaria de estar vendo ele aumentando a participação? Sim. Mas assim, cara, sem botar na balança. E aí, R$5,40 de lucro compensa ou não? Depende de você. É uma coisa que você, cotista do whisky, tem que botar na cabeça. Agora, falo eu agora. Eu preferiria muito mais receber... Eu não sou cotista, né? Mas eu preferiria muito mais receber um lucro de, sei lá, R$1 por cota e ver ele vendendo, por exemplo, o Norte Shopping, que a gente é sabidamente lá na região, Maracanã, região de Fortaleza, é sabidamente um ativo não muito bom lá na região. Por exemplo, ele vendendo esse ativo e um outro qualquer que seja ruim do portfólio dele, do que vendendo os três melhores. Mas, sim, cara, faz parte, movimentação. Na visão da gestão, valeu a pena. Se a gente olhar a questão de TIR e lucro, de fato, é um número elevado. Eu não acho, assim, de todo mal essa venda. Não acho todo mal. Eu acho, assim, que às vezes valeria mais a pena se livrar de ativos um pouco ruins, mas às vezes esses ativos ruins não dariam o mesmo nível de grana pro fundo. Às vezes também não tem nem muita procura. Às vezes, galera, esse negócio que ele realizou não foi nem assim, digamos, originado pela gestão. Isso a gente não vai ficar sabendo. Mas às vezes, cara, chegou um investidor, bateu na porta da gestora e falou: gestora, me vende esses 3 shoppings. Aí a gestora: não, esses aqui eu não vendo, não sei o quê. Aí o cara virou assim: quanto você quer? Fala que eu pago, tô nem aí. Sou um granfino ultra mega blaster rico. Tá aqui o cheque em branco. Só me escreve quanto você quer nesses ativos que eu pago. Aí o fundo olhou, pensou, falou: cara, R$5 é o mínimo de distribuição em 20 centavos durante 2 anos. Vamos. Não tô vendendo o ativo inteiro. Ainda tem esse ponto, né? Acaba que ele não vende o ativo inteiro e ele não foge da característica dele, porque o VISC é um fundo de shopping center que passa por foco em minoritário. O foco dele é ter muito ativo espalhado pelo Brasil. Ao contrário, por exemplo, do HSML, que é totalmente o contrário. O HSML tem uma quantidade bem menor de ativos, tem 5, e é controlador em todos. Já o VISC não, o VISC prefere não ser controlador e ser pulverizado. Tem vantagens e tem desvantagens. Cabe a você, cotista, olhar os 2 portfólios, olhar as 2 gestoras, olhar essa questão de um ser majoritário, outro ser minoritário e ver o que você gosta. Qual que é o pró e qual que é o contra? Você vai ter que definir. Pró, por exemplo, de você ser majoritário, é o que a HSML faz muito bem. Comprou o Uberaba lá e fez o shopping ficar muito melhor do que ele era antes. Então tem esse ponto. Qual que é a vantagem de você ser minoritário? No caso não tem muita vantagem, minoritário sempre se ferra. Mas a grande vantagem desse fundo é a pulverização regional. Então em momentos igual foi a pandemia, você tem um portfólio desse tamanho, vai ter, vou botar o mapinha do Brasil aqui do fundo. Aqui, ó. A gente teve na pandemia, quem lembra? Todos esses ativos aqui, ó, né?
Sul, Sudeste e Nordeste fechados por causa de pandemia. Já os ativos da região Centro-Oeste e um pouco, região Norte nem tanto, mas Centro-Oeste não teve tanta essa neura. Teve muita cidadezinha no Centro-Oeste que não foi, ó, cagaram mole. Então, essa é uma das vantagens. E claro, isso, cara, você não pode botar como algo determinante, porque dificilmente a gente vai ver outra pandemia, assim espero. Mas, cara, você tem uma pulverização regional legal, diversificação, então tem um lado bom, tem um lado ruim, e cabe a você decidir qual você vai achar melhor, baseado nas características. Nessas características, eu tô nem falando de qualidade de gestão, isso aí é tema para outro vídeo, mas falando só dessa questão da característica, que a grande característica desse fundo é essa. Beleza, galera? Então, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro do canal. Live exclusiva, grupo exclusivo, vídeos no Telegram. Se você tem dúvida em qual dos ativos comprar, das estratégias, qual gestão que é melhor ou pior, isso baseado na minha opinião, vire membro. Claro, não tem carteira recomendada, não vou virar nunca pra você e falar assim, compre VISC. Não, eu vou te explicar. Ah, por que se você virar pra mim e falar assim, ó, cara, eu tô entre VISC e HSML, o que você tem me dizer desses fundos? Olha, HSML eu gosto disso, não gosto disso. VISC, gosto disso, gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. E aí, você toma a sua decisão. Eu não vou ficar tomando decisão pra vocês, não. Vocês são tudo macaco velho, criado aí. Não vou ficar tomando decisão por causa de marmanjo, não. É o que eu falo. A área de membros não é pra te dar o peixe prontinho pra você comer. É pra te pegar e falar que vem cá, vou te ensinar a pescar. Toma aqui sua vara de pescar, seu carretel. Vamos aqui, ó, vou te ensinar como é que você coloca a isca, não sei o que, e joga essa porra dessa isca no rio. Vamos pescar junto. Não quero saber de ficar falando pra marmanjo comprar as coisas, não. Vou ensinar pra vocês. Beleza? Valeu, tamo junto aí. Fui.